Olá. Em 1988, a Constituição Federal prometeu dezenas de novos direitos, novas liberdades. Mas assim, o que acontece quando uma promessa dessas fica só no papel por 10, 20, 30 anos? Pois é. Hoje, nossa análise mergulha na ferramenta criada para cobrar exatamente essas promessas, o mandado de injunção. Um tema fundamental, né? Fundamental. E a nossa missão aqui é entender não só o que ele é, mas por que ele existe, sabe? Explorando essa tensão que ele representa. Quando o poder eleito, o legislativo, falha, um poder não eleito, o judiciário, é chamado para intervir. Exato. Usando como base um material bem detalhado, a gente vai decifrar os requisitos, os personagens e as ciladas desse remédio constitucional tão crucial para quem estuda para concursos. Ok, vamos desvendar isso. Não é só um item de edital, né? Ele é o palco de um dos dramas mais, interessantes da nossa democracia. É verdade. A Constituição desenha um direito no papel. Sei lá, direito à moradia, saúde ou, o clássico, a greve para servidores públicos. Só que alguns desses desenhos precisam de tipo tinta e caneta para virar realidade. Ou seja, precisam de uma lei. Aham. Quando o Congresso, que tem a caneta, decide não escrever essa lei por anos a fio, o direito vira uma miragem. O mandado de injunção é o mecanismo que permite a uma pessoa ir ao judiciário e dizer: olha, estão me negando a tinta para colorir um direito que é meu. É aí que a história começa a ficar boa. Gostei da analogia da tinta. Então, vamos ao básico primeiro para a gente construir a base. De forma direta, o que é, na essência, o mandado de injunção? Onde ele está previsto? Ele está no artigo 5º da Constituição e tem uma lei própria, a Lei 13.300, de 2016. A ideia central é essa. Ele é uma ação judicial usada para viabilizar o exercício de um direito constitucional que está paralisado pela falta de uma lei regulamentadora. Paralisado. Isso. É como se a Constituição te desse a chave de um carro e a escritura dele, mas a montadora nunca instalou o motor. Você é o dono do carro, tem a chave na mão. Mas, sim, não pode ir a lugar nenhum. O mandado de injunção é a ação que você move contra a montadora omissa para ela, de alguma forma, resolver o problema do motor. Certo, a analogia do carro sem motor é bem clara. E pelo que eu entendi do nosso material, essa ideia de precisar de um motor nos leva a uma classificação técnica, né, das normas da Constituição. E esse é um ponto-chave para entender quando o mandado de injunção se aplica, certo? Precisamente, esse é o mapa do tesouro. Existem basicamente 3 tipos de normas na Constituição quanto à aplicabilidade. Primeiro, as de eficácia plena. Pensa no direito de ir e vir. Você não precisa de uma lei dizendo agora você pode sair de casa. O direito já nasceu pronto. Ok, auto-aplicável. Isso. Segundo, as de eficácia contida. Elas também nascem prontas, mas a lei pode vir e colocar limites. O exemplo clássico é a liberdade de profissão. Você pode ser médico, mas uma lei exige que você tenha um diploma e registro no CRM. Entendi. São direitos que já funcionam, mas podem ter, sei lá, algumas regras de trânsito impostas depois. Exato. E por fim, o nosso alvo, as normas de eficácia limitada. Aqui, a Constituição te dá a promessa, mas diz explicitamente: espere as regras do jogo. Ela cria o direito, mas a aplicação prática dele depende totalmente de uma lei que ainda não existe. É aí que ele entra. O mandado de injunção vive e respira nesse universo. Ele só existe para essas normas. Tentar usar um MI para uma norma de eficácia plena seria como reclamar do motor de um carro que já está funcionando perfeitamente, sabe? Ok, isso define o território. Agora, vamos aos detalhes. O material que a gente analisou diz que não basta a lei não existir. Existem 3 pilares, 3 requisitos que precisam estar de pé para a ação ser aceita. Qual que é o primeiro? O primeiro é, obviamente, a falta da norma regulamentadora. Mas aqui tem um detalhe de ouro, sabe? Uma daquelas pegadinhas de prova. A norma constitucional que está sem regulamentação precisa ter um caráter impositivo. Impositivo. Como assim? Ou seja, a Constituição não pode estar apenas sugerindo que o Congresso legisle. Ela precisa estar ordenando. Ah, tá. É uma ordem, não um pedido. E como a gente identifica essa ordem no texto? Geralmente por expressões como a lei disporá sobre, nos termos da lei, na forma da lei.
O exemplo mais famoso, que é quase sinônimo de mandado de injunção, é o direito de greve dos servidores públicos. Sempre ele, né? Sempre. O artigo 37, inciso 7º da Constituição, garante o direito, mas diz que será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. A palavra será e a expressão nos termos da lei criam um dever, uma obrigação para o legislativo. Se o Congresso não cumpre, ele está em falta. Certo. Então o primeiro passo é provar que a lei não existe e que a Constituição mandou que ela existisse. Mas imagino que não baste só isso. Se a falta de uma lei não afeta ninguém na prática, o judiciário se envolveria? Exatamente aí que entra o segundo requisito: a inviabilização do exercício de um direito. Não é uma discussão teórica sobre a inércia do Congresso. É preciso que uma pessoa, ou um grupo, chegue ao judiciário e demonstre um dano concreto. Um dano real. Um dano real. A pessoa precisa dizer: olha, por causa dessa omissão, eu não consigo exercer meu direito à aposentadoria especial, ou meu direito de greve, ou minha liberdade de associação. A falta da lei tem que ser o obstáculo direto que impede o exercício de um direito, de uma liberdade, de uma prerrogativa constitucional. Sem essa conexão de causa e efeito, o mandado de injunção não decola. Faz todo sentido. E o terceiro requisito? O material chama de omissão inconstitucional. Mas a omissão em si já não é o problema. O que torna ela inconstitucional... Ótima pergunta. O que a torna inconstitucional é o tempo. É a demora injustificada. O tempo. A Constituição foi promulgada em outubro de 88. Seria razoável alguém entrar com um mandado de injunção em janeiro de 89, cobrando a lei de greve dos servidores? Claro que não. Não, né? O Congresso precisava de tempo para se organizar, debater, votar. Isso é o que a gente chama de um prazo razoável para a mora legislativa, ou seja, o atraso do legislador. O problema é que esse prazo razoável já se esgotou há muito, muito tempo. Hoje, mais de 30 anos depois, a inércia não é mais um atraso compreensível, é uma falha, é uma omissão que diz respeito à ordem da Constituição. Entendi. É essa demora excessiva que qualifica a omissão como inconstitucional. Isso me leva a uma dúvida. E se o Congresso, para se livrar da pressão, faz uma lei, assim, para inglês ver, sabe? Uma lei tão vaga, tão incompleta que, na prática, não resolve nada. A omissão aí seria total ou parcial? Ainda caberia mandado de injunção? Perfeito. Essa é uma discussão avançada. Sim, a omissão pode ser total, quando não existe lei nenhuma, que é o caso mais comum. Ok. Ou pode ser parcial, que é exatamente o cenário que você descreveu. Existe uma lei, mas ela é tão falha, tão insuficiente, que o direito continua inviabilizado. Nesse caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite sim o mandado de injunção para suprir essa insuficiência. O judiciário analisa se a regulamentação, mesmo existindo, cumpre de fato seu papel. Isso é fascinante. Mas antes da gente avançar, eu queria entender uma coisa. Por que isso acontece com tanta frequência? Por que o Congresso simplesmente esquece de criar leis tão importantes? Essa é a pergunta de $1 milhão. Geralmente, a omissão não é por esquecimento, mas por cálculo político. Ah, claro. Regulamentar temas como direito de greve de servidor, taxação de grandes fortunas, demarcação de terras indígenas, isso gera um desgaste político imenso. Divide a sociedade, né? Exato. São temas que criam atritos com grupos de pressão poderosos, podem custar votos. Então, muitas vezes, para o legislador, o custo de não fazer nada é menor do que o custo de fazer a lei. Eles acabam, assim, empurrando com a barriga, deixando a batata quente para o judiciário resolver através de provocações como o mandado de injunção. Entendi. O MI acaba sendo uma consequência do jogo político. Agora, vamos falar sobre quem são os jogadores. Quem pode entrar com essa ação e contra quem? Quem é o impetrante e quem é o impetrado? O impetrante, quem entra com a ação, é bem simples. Qualquer pessoa, física ou jurídica, que se sinta prejudicada pela omissão. Se a falta da lei está te impedindo de exercer um direito, você tem legitimidade para impetrar o mandado de injunção. Certo. Do outro lado, como impetrado, o réu, digamos assim, está o poder,
órgão ou autoridade que tinha o dever de criar a norma e não fez. Que na maioria das vezes é o Congresso Nacional, imagino. Na maioria esmagadora das vezes, sim, mas não sempre. Pode ser o presidente da República, se for uma lei de iniciativa privativa dele, interessante. Pode ser até mesmo um tribunal superior, se a Constituição determinar que cabe a ele propor uma lei sobre a organização da justiça, por exemplo. O ponto crucial, e essa é outra dica de ouro para provas, um particular nunca pode ser o impetrado. A obrigação de criar leis é sempre do Estado. E além da ação individual, nosso material fala sobre o mandado de injunção coletivo. Como ele funciona? Ele segue a mesma lógica, mas para proteger o direito de uma coletividade. E o interessante é que a Constituição não o previu expressamente, como fez com o mandado de segurança coletivo. Foi a lei de 2016 que o colocou no papel. Ah, foi a lei. Foi. E aqui vem a maior diferença e a parte que os concursos adoram cobrar. A lista de quem pode entrar com a ação coletiva é maior do que a do mandado de segurança. Maior como? No mandado de segurança coletivo, podem impetrar partido político com representação no Congresso, sindicato, entidade de classe e associação legalmente constituída há pelo menos um ano. Certo, certo. A lista clássica. Isso. O mandado de injunção coletivo permite que todos esses também atuem, mas adiciona dois gigantes, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Essa inclusão deu uma força imensa à ferramenta, permitindo que o MP e a Defensoria defendam direitos de grupos inteiros que sofrem com a inércia do Estado. Essa é uma informação valiosa. E já que estamos falando de detalhes que caem em prova, vamos a outro ponto que confunde muita gente. A diferença entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a famosa ADO. Os dois não servem para combater uma omissão do legislador. Servem, mas eles jogam em campos diferentes. Pensa assim. O mandato de injunção é uma ferramenta de controle concreto. Você, pessoa física ou um sindicato, tem um problema real e específico. Você quer exercer o seu direito de greve e não pode. A decisão do judiciário vai valer a princípio para resolver o seu caso. Ok, o meu problema. Isso. Já a ADO é uma ferramenta de controle abstrato. O objetivo dela não é resolver o problema de uma pessoa, mas declarar para todo mundo, e de uma vez por todas, que o Congresso está em mora, que ele falhou. Quem pode entrar com a ADO é uma lista super restrita, presidente da República, mesa do Senado, procurador-geral da República, o cidadão comum não pode. Então, MI é para o meu problema, ADO é para o problema do sistema como um todo. É uma boa forma de diferenciar. Agora, para fechar o raciocínio, vamos inverter a lógica. Quando o mandato de injunção não é a resposta, vamos fazer o checklist rápido. Não cabe MI. Primeiro, se a norma regulamentadora já existe. Mesmo que você ache a lei ruim, se ela existe, a missão do MI, que é tapar o buraco da ausência, já se esgotou. Ainda que seja uma lei ruim. Ainda que seja ruim. Segundo, para regulamentar uma lei comum, infraconstitucional, o problema tem que ser a falta da ponte entre a Constituição e o direito. Certo. Se a norma constitucional não impõe um dever de legislar, como a gente já falou, e por fim uma situação hipotética que ajuda a entender o limite dele. Imagine que o STF num MI garantiu o direito de greve aos servidores aplicando a lei do setor privado. Anos depois, o Congresso finalmente acorda e cria uma lei de greve para servidores, só que ela é bem mais restritiva. O que vale? Imagino que a nova lei, por mais restritiva que seja. Exatamente. A lei nova vale e a decisão do judiciário perde seus efeitos. Por quê? Porque a omissão deixou de existir. O ator constitucionalmente competente para legislar, que é o Congresso, finalmente agiu. Mesmo que a solução dele seja pior. Exato. A função do MI não é criar a melhor lei possível, mas sim fornecer uma solução enquanto a omissão perdura. Uma vez sanada a missão do MI está cumprida. Então, o que tudo isso significa? Se a gente pudesse resumir, o mandado de injunção é um instrumento que o cidadão tem para dizer basta à inércia do Estado. É isso. Ele garante que os direitos prometidos pela Constituição não se tornem letra morta, uma decoração inútil no texto constitucional. É uma ferramenta com regras claras.
Precisa ter uma ordem constitucional para legislar, que foi ignorada por tempo demais, e essa ignorância tem que estar impedindo alguém de viver um direito na prática. Essa é a síntese perfeita. E o fascinante aqui é a pergunta que surge naturalmente de tudo isso. Tudo bem, o judiciário reconhece que há uma omissão, mas o que ele faz a respeito? Ele apenas dá um puxão de orelha no Congresso e diz, por favor, trabalhem? Ou ele pode ir além e, de fato, criar a regra que está faltando para garantir o direito daquela pessoa ou daquele grupo que entrou com a ação? Essa é a questão central, não é? Qual o verdadeiro poder da decisão? É a questão que define a força do instrumento. E essa pergunta gerou um dos debates mais importantes e uma das evoluções mais significativas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O STF mudou radicalmente de postura ao longo dos anos, passando de uma posição em que ele apenas declarava a omissão para uma atitude muito mais ativa, em que ele mesmo cria norma para o caso concreto. Como essa mudança de postura aconteceu e o que ela significa na prática, essa é a história por trás das teorias concretista e não concretista, um ponto absolutamente fundamental para entender o poder real desse remédio constitucional e o nosso próximo mergulho. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.